Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com Vinícius Birchal. Falei certo? Certinho. Pois é, ele é gestor comercial da Ascensia Incorporadora no Rio de Janeiro. Obrigada, Vinícius, por ter aceito o nosso convite e nos chamar para fazermos essa entrevista aqui no decorado de vocês aqui na Barra. Perfeito. Eu que agradeço a visita, obrigado, tá, pela presença, que é a casa de todos. Bom, vamos lá. Eu acompanho a MRV há muitos anos. E a Ascensia Incorporadora faz parte do grupo MRV, não é isso? A Ascensia Incorporadora, ela veio para agregar a nossa chamada esteira habitacional, né? A Ascensia é uma incorporadora de médio e alto padrão que veio para dentro do grupo MRV Co para a gente poder estar atendendo esse cliente de médio e alto padrão. Então conta pra gente, são várias as perguntas. Por exemplo, por que vocês escolheram, é a primeira vez que vocês estão entrando no Rio com a Ascensia, vocês já estão em outros estados, não é isso? Exatamente. E eu queria saber por que vocês começaram com a Barra da Tijuca. Hoje a Barra é um dos maiores bairros do Brasil, né? E é um bairro que cresce cada vez mais. A procura por morar na Barra da Tijuca, ela está mais latente na cabeça do carioca, né? É um bairro onde você tem de tudo, de lazer, de infraestrutura, de comércios, né? De escolas. E é um bairro que ainda tem muito a crescer, né? Quando você olha a Zona Sul, são regiões mais limitadas de terreno e de espaço para os novos empreendimentos, e a Barra ainda assim existem muitas oportunidades de empreender, né? Então a Barra veio mais nesse sentido. Tá, e aí vamos lá, perguntas que a gente não pode deixar de fazer. Vocês escolheram a Barra, uma localização também muito privilegiada. A gente está trazendo essas informações hoje no programa e aqui no nosso podcast, por quê? Porque é um diferencial, é uma empresa que está indo para o caminho, vocês estão entrando no médio padrão, aqui no Rio, e é uma classe que ficou um pouco desassistida por algum tempo, e vocês estão chegando para cobrir também essa lacuna. E vocês escolheram uma localização muito privilegiada, que eu posso até dizer que vocês vão, o empreendimento, né, quem for morar lá, vai ter um shopping como quintal, é isso? É exatamente isso. A localização do Ascensia Barra a gente escolheu a dedo, principalmente para ser o nosso primeiro lançamento, Cris. A gente entendia que a gente precisava chegar na cidade já mostrando, né, o que deveria ser feito. Então a gente escolheu uma localização que é diferente, não existe hoje no mercado carioca um empreendimento que fica praticamente dentro de um shopping. Exatamente. Né? E são literalmente 40 passos de uma porta privativa que vai ter o empreendimento para dentro do shopping. Então é um lazer, uma comodidade que não existe no mercado carioca. Não, a gente muito vem bacana. com essa novidade. Acabei te cortando assim, muito bacana. Eu tive até no Via Parque e vi o stand de vocês e você comentou no bastidor que realmente são 40 passos ali para estar no empreendimento. E quais os diferenciais? Porque é claro que a gente brincou, eu brinquei aqui que é o quintal, o shopping, mas o próprio condomínio vai ter todo o lazer. Queria que você falasse um pouquinho desse lazer, falasse assim das oportunidades em termos de plantas, porque hoje em dia aqui no Rio, e acho que no geral, né, vocês têm muita experiência também, podem me corrigir se eu estiver errada, a flexibilidade das plantas, porque as famílias estão muito, né, dinâmicas, mudando muito. Tem aquela fase que estão todos juntos, tem a fase que um se separa, tem a fase que os filhos vão embora, e aí a pessoa da terceira idade quer um apartamento ou uma coisa mais compacta, mas com lazer. Conta pra gente o que vocês pensaram para esse projeto. Perfeito. Muito do nosso nome, Ascensia, ele vem de um jargão que a gente fala viva a Barra do seu jeito. Quando a gente fala viva a Barra do seu jeito, é literalmente trazendo para a característica de cada um dos novos moradores do empreendimento. Então, por exemplo, hoje a gente tem unidades de 2 e 3 quartos, podendo ser tipo ou coberturas e gardens. Olha. E essas unidades, elas são totalmente flexíveis. Então, por exemplo, a gente está num decorado hoje, que é uma unidade de 3 quartos, onde a gente conseguiu adaptar um quarto em closet com um espaço de home office. Então vai depender de como do que a família precisa para viver. Aquela necessidade. Exato. No momento. Viver do jeito dela. Então o que for necessário para ela dentro das nossas plantas, a gente consegue adaptar. Um 3 quartos transformado em 2 com uma sala maior, um 3 quartos transformado em 2 com closet e espaço home office, ou um 3 quartos
padrão, né? Ou um 3/4 com a sala maior, entre outras personalizações. São mais de 9 tipos de personalizações que a gente pode fazer internamente na nossa planta. E aí, para quem está nos acompanhando, é importante, assim, essa decisão de alteração tem que ser logo no período inicial, né? Até porque daqui a pouco vocês iniciam a obra e fica um pouco complicado, né? É bom até esclarecer. Assim, tem um período para isso? Tem um período, claro que é durante obra, né? O processo natural, o cliente compra com a gente dentro de um prazo de 2 meses, a gente entra em contato para ele poder fazer a personalização e definir para que a gente possa entregar para ele daquela forma. Mas muito mais do que entregar apenas em relação à planta, a gente consegue entregar o apartamento para o cliente de uma forma em acabamentos também. Então, por exemplo, a gente são mais de 49 tipos de personalizações de pisos, bancadas, torneiras, cubas, entre outros, dentro de um apartamento que a gente pode entregar do jeito que o cliente sempre sonhou. Tá. E nessa modificação, da flexibilização da planta que ele escolhe, isso tem um custo para ele que é diluído durante a obra, até que é bem melhor, né? Uma forma de não pesar tanto. Exatamente, né? Perfeito. A gente tem diversas parcerias com as melhores marcas hoje do mercado, de acabamentos, de refrigeradores, entre outras coisas, que a gente tem parceria. Inclusive, a gente tem um marketplace próprio. Quando o cliente, de fato, ele vira um cliente do Sensia, ele tem um marketplace à disposição dele, que é uma parceria da nossa construtora com as melhores marcas do mercado, onde ele consegue mobiliar, inclusive, o apartamento. E tudo que ele definir comprar com a construtora, ele vai pagar ao longo da obra, né? Ele é apartado do financiamento, ele paga um outro contrato com a empresa, mas é direto com a gente entrega do jeito que ele quiser personalizar o apartamento dele. E aí é uma forma também de evitar o quebra-quebra, né? Porque você recebe a chave, você quer se mudar, e aí tem que começar a quebrar tudo, e isso já feito ao longo, ele já vai chegar e já vai poder usufruir. Perfeito. E também, acredito eu, me corrija aí se eu estiver errada, vantagem para ele, porque vocês estão comprando em grande escala, então o preço, o custo também acaba sendo mais acessível, né? Com melhor. Certeza. É mais fácil para o cliente, é mais prático. A gente fala que ele só precisa, quando receber a chave, vir com a mala dele, que o apartamento vai estar pronto do jeito que ele sempre sonhou. Né? Quando a gente compra um apartamento, a gente quer logo mudar, a gente quer logo desfrutar daquela conquista, e a gente já entrega do jeito que ele sempre sonhou, a gente vai entregar pronto para ele entrar e mudar. E lógico, com preços extremamente atrativos, dadas a nossa parceria com esses players do mercado. E falando em preço, eu queria te perguntar também noções de valores das unidades, assim, a partir de, por exemplo, você falou que tem garden, né? Tem até cobertura também, não é isso? Isso aí. Vai variando de quanto? Porque o garden é aquele apartamento que ele tem até um quintal, né? Uma área mais exclusiva, não é isso? Ele pode fazer uma piscina. Como é que é isso? Perfeito. Hoje os nossos apartamentos são o 2 quartos a partir de 699 mil. Então, quando você fala da localização, que ela é diferenciada no mercado carioca, no bairro que ela está ao lado do Península, que é um dos metros quadrados mais valorizados do Rio de Janeiro. Um dos bairros mais desejados do Rio, pelo carioca. Eu estou na porta dele, com preços atrativos a partir de 699 mil, é aquilo que você falou no início. O médio padrão estava um pouco esquecido. A gente veio para o mercado justamente para abraçar nessa parte do mercado carioca que estava com poucas opções, e a gente traz uma grande opção. Então ela vai desde 699 mil até 1.450.000, que é a cobertura de 3 quartos. Todas essas opções de garden cobertura, ela já vem com toda a tubulação preparada para entradas de jacuzzis, onde o cliente vai depois ali da chave poder decorar a sua área privativa ou sua cobertura da forma que ele achar melhor. Agora, uma outra pergunta. Falamos de preço. E condições de pagamento? Assim, financiamento, né? Porque a gente tem que comentar também um pouquinho da Selic, que reduziu recentemente para 13,25, não é isso? De 13,75% ao ano para 13,25%. Isso vai ajudar ainda mais, não? Não tenha dúvida. A gente, primeiro que nós temos, já somos muito diferentes do mercado, porque a gente tem mais de 10 opções, eu até brinco que são soluções de pagamento, né? Dentro delas são várias direto com a construtora, onde a gente tem planos de avistas de 18, de 39 meses e até 144 direto com a empresa. Com vocês. Direto com a gente. Bacana, esse é um grande diferencial, né? A gente fala que a gente tem cada opção de plano para um determinado perfil de cliente. Um investidor, eu tenho um plano especial. Um cliente final, eu tenho um plano especial. Então, fora toda essa gama de planos que a gente tem direto com a empresa, a gente também trabalha com associativo, né? Que é onde você consegue congelar o seu saldo, então você tem um impacto menor das variações de índices econômicos do mercado, né? E a gente também tem o financiamento bancário, que é aquele onde você paga
a carteira, que é aquela entrada durante a obra para a empresa, e o restante você financia direto para o seu banco que o cliente optar. Né? Tá, e aí nessa que ele está pagando durante a obra, ele ainda está morando, vamos supor, de aluguel, né? Perfeito. A maioria, vamos dizer assim. E aí ele acaba conseguindo bancar o aluguel e também participar da compra desse apartamento nesse período. Vocês têm esse tipo de plano também para isso, para ele conciliar as duas coisas, duas despesas. Exatamente. Principalmente esses planos internos nossos. A gente tenta facilitar ao máximo para que o cliente consiga equilibrar as duas contas ao mesmo tempo, né? Com juros diferenciados, com formas de pagamento diferenciadas, justamente para ele ter esse equilíbrio financeiro. Tá. Vinícius, uma outra pergunta, que a gente já chegando aqui, já ao finalzinho do primeiro bloco, mas eu queria te perguntar, vocês lançaram em julho. Em julho. Você contou que teve aí um recorde interessante. Conta pra gente como é que foi. Em um dia, a gente fez mais de 50 vendas desse empreendimento. Tinha até fila aqui na porta da loja. Eu passei e recebi fotos 4, 5 horas da manhã. Tinha cliente sentado com um banquinho esperando para ser o primeiro a escolher a unidade. Um cliente que já estava aprovado com a gente, que já tinha vindo na semana anterior conhecer. Sim. Então já encantou, já gostou e já queria ser o primeiro a escolher a unidade. Então, corrido que foi esse lançamento para a gente. Pois, você está vendo? Estamos carentes desse tipo de produto. Sim. E aí, quem são esses clientes? São clientes da região? São clientes que já foram clientes de vocês, no caso da MRV, né, do grupo, enfim, ou de fora? Isso que é o mais interessante. A gente tem uma gama diversa de perfil de cliente. A gente tem pessoas que moram aqui na Barra, de aluguel, que querem seu imóvel próprio, já gostam da região. A gente tem pessoas que estão migrando da Zona Sul para cá, buscando um empreendimento maior. Você comentou comigo sobre o lazer. São mais de 4.800 metros de lazer premium equipado decorado. Então não é só um empreendimento que tem um shopping como vizinho. Sim. É um empreendimento também que tem uma estrutura de resort, de quadra de beach tênis, piscina, playground, entre outros. São mais de 25 itens de lazer. Então quando a gente pega isso e transforma numa boa localização, num bom empreendimento, num bairro diferenciado, eu tenho gente da Zona Sul vindo, eu tenho gente da Zona Norte querendo descer mais próximo à praia. Então a Barra é um dos bairros mais procurados. Tem pessoas vindo do Recreio mais centralizado dentro da Barra. Então eu tenho clientes de diversas localizações do Rio e fora. Nós fizemos várias vendas para fora do Rio de Janeiro, inclusive para fora do Brasil. Investidores. Isso que eu ia te perguntar. Exato. Tem investidor também? Muito investidor que acredita no Rio, que sabe que é uma cidade turística, que é uma cidade diferenciada e entendeu desse empreendimento uma oportunidade. Sim. Pela localização e pelo preço e pelo que a gente está entregando de qualidade, né? Então temos muitos clientes investidores também. E a previsão de entrega? A gente está com a previsão do final de 2026. Dezembro de 26, tá. Exatamente. E uma outra coisa, faixa etária assim, desse público, são mais jovens, são pessoas já que têm uma certa idade? Eu sei que tem investidor, tudo bem, claro. Né, que oscila, né, a faixa etária do investidor. Mas para esse que está comprando para de repente trocar o aluguel, vocês têm alguma relação, uma pesquisa, alguma coisa sobre isso? Temos. Geralmente, a grande maioria dos interessados são casais com filhos pequenos ou casais recém-casados, né, com 1, 2 filhos, vai mais nessa faixa etária de perfil. Mas, como você disse, ele é muito amplo. Nós também vendemos para casal de idosos que queriam estar próximo a um shopping, que para eles é muito bom. Né? Mas eu acho que o fato de estar colado num shopping que é voltado para o público infantil, né, que é o Via Parque. Exatamente. Muitas famílias com criança querem vir para o nosso empreendimento, porque é uma facilidade diferenciada, que não tem no mercado. Eu fico só imaginando, porque eu também tenho filho pequeno, assim, férias, né? Porque aí é tipo, já, como é que fala? A escolinha que a criança faz, colônia de férias. Já vai pro shopping. Perfeito. Agora, uma outra coisa que eu queria te perguntar, mas vou deixar pro próximo bloco, mas só vou perguntar. O FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, ele pode ser usado neste empreendimento de vocês? Sim, ele pode, tá? Espera aí, você vai responder no próximo bloco. Fique aí, combinado. Já. Olá, e voltamos com o Vinícius, que vai contar pra gente agora sobre como utilizar o FGTS, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, aqui no empreendimento. Perfeito. Isso é mais uma novidade e inovação do Sensia, tá? Dentro do mercado do Minha Casa Minha Vida, se usa o FGTS na fase de obra, direto com a caixa que você tem o desconto. Isso, perfeito? Perfeito. No mercado de médio e alto padrão isso não existe. Você pode usar o FGTS só
pós-obra, depois que você recebe a chave, para você abater ali na parcela do seu financiamento. Esse é o padrão de mercado. Com Sensia, em alguns planos que a gente oferece próprio para o cliente da nossa construtora, o cliente pode usar o FGTS na fase de obra. Nossa. Mesmo sendo médio alto padrão. E isso é exclusividade da Sensia. Então, excelente, porque foi dividido os lucros, né, recentemente, então o pessoal está com o FGTS um pouquinho, isso aí. Já pode aproveitar e passar a investir ou até mesmo a comprar a casa própria, enfim. Exatamente. Ou uma outra, como investidor ou na casa própria. Perfeito. Então, o FGTS é um aliado. É um aliado nosso. Tá. Você falou do lazer, e eu queria que você detalhasse um pouquinho mais do lazer e saber, uma outra pergunta, quais as outras regiões que vocês vão levar a marca, vamos chamar assim, Sensia, aqui no estado do Rio? Ok. O lazer, como eu tinha dito, são mais de 4.800 metros quadrados de lazer premium equipado e decorado, tá? Com piscina, com sauna, espaço kids, espaço pet, salão de beleza. Vai ter um espaço da Omo com todos os equipamentos para que os clientes tenham, né, os moradores tenham ali aquela estrutura de lavanderia dentro do empreendimento. A gente entrega com box privativo em todas as unidades, que é um outro diferencial. Era isso que eu ia falar. Isso é um grande diferencial. Excelente diferencial. Todas as unidades contam com esse box privativo para guardar aquela árvore de Natal, aquelas malas. Prancha, isso aí. Mala, como você falou. Não precisa da prancha. A gente tem um pranchário no nosso empreendimento. Então melhor ainda, já sobra mais espaço no box. Perfeito. Né? Fora carro, vaga de carro elétrico. Então, ou seja, tudo que você pense hoje em lazer de resort, o Sensia Barra hoje entrega para os nossos clientes. Tá, e tem muita área verde, assim, área de lazer, nessa parte, digo, descoberta, ao ar livre? Tem bastante, principalmente a entrada principal do empreendimento, você tem um bulevar maravilhoso com coqueiros e espelhos d'água. Então dá aquela sensação de resort mesmo, de um lazer grandioso, tá? Sim. E você me perguntou sobre os próximos lançamentos, o futuro disso. Exatamente. Queria que você falasse um pouquinho. Perfeito. A gente tem quase 1 bilhão de VGV a lançar nos próximos 12 meses dentro do mercado carioca. Tá. Falei de 1 bilhão de reais em VGV. Nós começamos com Sensia Barra, que é o nosso, né, a nossa localização diferenciadaça, que não existe no mercado carioca. A gente, pós Sensia Barra, ainda esse ano, lançaremos o Sensia Alta Vista, que fica ali no Camorim. Depois do Sensia Alta Vista, a gente vai lançar o Sensia Américas, que é bem aqui na Avenida das Américas, do lado do Presunic. É um outro produto com um grande diferencial de localização, perto de tudo, né? E para esse ano ainda a gente também lança em Niterói, em Pendotiba. Sai agora, inclusive, agora em outubro. Olha, então são 4. São 4 para esse ano. 3 ainda aqui na cidade do Rio. Perfeito. E o outro em Pendotiba. E vocês vão levar, é o mesmo conceito? Ou o que muda, assim? De repente o terreno é um pouquinho menor ou maior? Enfim, mas o conceito, a essência é essa. Você falou o nome certo, essência. Inclusive a marca Sensia vem da palavra essência. A essência é igual para todos. Claro que a gente tem uma adaptação um pouquinho de um projeto, de uma torre, de algum item de lazer, dependendo do tamanho do terreno, mas o conceito é igual para todos. Tá, e dá pra gente falar assim da composição familiar, porque hoje o casal pode, enfim, cônjuge, a composição familiar, né, não importa como seja, mas é possível para poder somar renda para adquirir um imóvel de vocês? Sim, claro que é possível. E um a partir de, desculpa, te cortei, é possível também a gente dar uma partir de para quem está nos acompanhando? De renda? É. Claro. Hoje a renda média, tá? A partir de 15 mil para o casal. Tá. É claro que quanto mais facilidade você vai ter na hora da compra, mais acessível vai ser a parcela do seu bolso, mas hoje a partir de 15 mil reais, um casal com plano renda compra com a gente. Tá. E uma outra coisa que eu queria falar com você, que não, assim, a gente já falou da Selic, né, da queda, da redução no primeiro bloco. Como que você acha que o mercado vai se comportar, principalmente o de médio e alto padrão, mas o de médio até dezembro, porque assim, a gente sabe que o econômico, né, que vocês aí, né, enfim, anos-luz dão banho, com todo respeito ao mercado, mas vocês, né, são um termômetro e referência. Sempre vieram as crises, mas o econômico vai indo, tem, né, era, enfim, Minha Casa Minha Vida, mudou de nome, Casa Verde e Amarela, voltou para Minha Casa Minha Vida, lá atrás era programa de arrendamento residencial e tá aí. O médio ficou um pouquinho, né, a gente comentou, desassistido, vamos dizer assim.
e o alto padrão ia acontecendo. Perfeito. Né? A gente escuta uma coisa ali e outra, mas está fluindo. E como você mesmo disse, Zona Sul está, né, sempre com essa escassez de terreno, mas sempre tem um ou outros lançamentos lá. Como é que você acha que esse mercado de médio que vocês, né, estão atuando, com a Ascensia, vai se comportar até dezembro? Olha, eu acho que é um mercado que tem muita possibilidade, né? Não é à toa que a gente entrou nesse mercado. Pois Existe uma necessidade muito latente de produtos para dentro desse mercado. Então, quando a gente olha esse público de médio padrão, quando eu falo médio padrão, são rendas a partir de R$15 mil. Até bom, você chegou num ponto bacana para a gente esclarecer quem está nos acompanhando essa interpretação, né? Que às vezes com o Cláudio Ermolim, né, do Sinduscom, presidente, às vezes ele fica falando, porque esse negócio de renda, vamos explicar para as pessoas que estão nos acompanhando entender melhor. E você foi pontual, a partir de 15 mil. Perfeito, a partir de R$15 mil, entre 15, 25, 30 mil, a gente percebe que a maioria dessas pessoas hoje moram de aluguel ou tem um imóvel próprio numa localização que talvez não era aquele de fato gostaria, sim, dado a renda. A gente consegue trazer essa qualidade de empreendimento que é de nível de altíssimo padrão, não só de apartamento como de lazer, dentro de um bairro que é de alto padrão e consegue adaptar ele a essa faixa etária de renda a partir de 15 mil. Então, como eu vejo o mercado daqui até dezembro? Não é à toa que a gente está vindo com 4 lançamentos ainda dentro desse ano. Existe uma necessidade muito latente no mercado de médio padrão. Então, eu tenho certeza que esse é só um primeiro de grandes lançamentos que a gente vai fazer ao longo do ano. E com isso, assim, no país, como vocês, né, são referências, assim, das outras praças, você acredita que está com essa mesma... faltando, né, preencher essa lacuna ou não? Ou também vai... nas outras regiões que vocês levaram Ascensia, como é que é isso, essa receptividade? A gente foi muito bem recebido, tá? Em todos os estados que a gente lançou. Todos os produtos foram muito bem lançados, muito bem recebidos, né? Eu acho que o nosso conceito ele é muito forte, ele é diferente do que hoje tem no mercado. E o nosso grupo, né, MRV & Co, é um dos maiores grupos da América Latina. Hoje a gente é um multinacional, a gente atua nos Estados Unidos, inclusive. Eu acho que isso envelopa tudo muito bem, porque é a segurança, né? Você comprar um imóvel a partir de 700 mil, você tem que ter segurança, você tem que acreditar na construtora que você está comprando. E você, sim, acreditar numa das maiores do mundo, isso né, envelopa com o produto, com a localização, com o preço, isso se torna atrativo e único para o cliente. Então, o cliente não quer esperar, ele quer aproveitar a oportunidade de realizar o sonho ali do apartamento. E que você falou dessa questão de segurança, assim, a gente sabe, tivemos, né, enfim, no Rio também, falando por Rio, porque a gente está no Rio, de empreendimentos que não foram à frente. Perfeito. Vários, né? Uhum. Enfim, o caso da Encol, que foi o mais marcante, né? Mais de 60 mil mutuários que ficaram aí, né? Enfim, como é que assim você já defendeu dizendo, olha, né, nós estamos aqui conhecidos e tal, porque a pessoa fica com aquela coisa assim, vou comprar um imóvel na planta, né? Não é um eletrodoméstico, né? Não é uma coisa... Vai demorar aí, você falou 2026 para ficar pronto e tal, tudo bem. Mas qual a dica que você daria, assim? Procurar uma empresa sólida, você já falou. Acho que é o principal. E o que mais que ele deveria ter atenção para isso? Porque, assim, ainda a gente vê por aí muitos casos da facilidade, né? Que acaba a pessoa... Acho que as pessoas devem desconfiar um pouquinho da facilidade, né? Não, porque eu vou ali, que ali não precisa passar meu crédito, não sei o quê. E não é bem assim, né? Então, eu queria que você, como vocês são um termômetro, até explicar para quem está nos acompanhando, para ter cuidado nessa hora, porque está comprando um bem e a longo prazo, né? Para quem não vai poder comprar à vista. Tem a nossa, né? Através de financiamento bancário, mas independente da forma que a obra é constituída, o principal item de segurança para o cliente é ele conhecer bem a construtora, né? Ele ter um estudo prévio de quem é a construtora, né, qual a história dela, principalmente né, não só na cidade, mas como um todo. Visitar os empreendimentos também, perfeito, saber se foram entregues na data, no prazo, né, combinado. Qualidade, eu acho que isso tudo é muito importante, mas também muito importante muitas vezes a gente comprar um apartamento, a gente vai muito na emoção. Mas a gente também na razão de saber fazer conta e adaptar aquilo realmente para a realidade de cada cliente, para que seja saudável tanto para a construtora quanto para o cliente, sim, ao longo desse período de obra, arcar com
né, com essas despesas. Custos, exatamente. Né? Vinícius, você falou uma coisa muito interessante. Quando eu comecei, faz tempo, eu entrevistei uma economista, na época no jornal O Dia, que ela falou assim, exatamente o que você colocou, a compra pela emoção, por Perfeito. Se tratar da casa própria. E aí, naquela época, estava se começando aquelas histórias do decorado, você não tinha ainda o decorado, né? Realmente o decorado é um encantamento, nós estamos aqui no encantamento e, claro, algumas coisas estão dentro do memorial, né? Isso, descritivo, Perfeito. E outras vocês oferecem com a possibilidade, como você falou no primeiro bloco, de que a pessoa compre, né, e vá pagando ao longo para ter uma torneira diferenciada, um piso diferenciado, uma fechadura, né? Exato. E ela disse que é exatamente o que você está fazendo essa ressalva, que você está me fazendo voltar lá atrás, que às vezes a pessoa ia na emoção e, por exemplo, só tinha condição de comprar um de 1 quarto, por exemplo. E ela já passava logo para um de 3 ou 2 e não dava. E aí se frustrava, porque acabava, não conseguia pagar, tinha que entregar. Uhum. E aí você tocou num ponto que eu acho que vale até a gente, assim, falar um pouquinho mais sobre isso, né? Porque, como você colocou, use a razão também, porque é uma dívida de longo prazo. Não tenho dúvida. E aqui no Grupo Ciência, né, a gente consegue aliar a razão, né, com a emoção. A gente recebe o cliente com muita emoção, mas nós também queremos fazer boas vendas saudáveis. Sim. Que seja bom para a companhia, que seja bom para o cliente. Então, a gente tem diversos planos de pagamento, como eu falei, são várias soluções de pagamento que a gente consegue adaptar ali ao bolso de cada cliente, mas também a gente tem uma análise criteriosa de cada cliente. Então, a gente verifica a condição de pagamento, a saúde financeira desse cliente para entender se vai ser também bom para o cliente. Né? E ali a gente consegue ter esse equilíbrio. A gente tem poucos clientes hoje que por algum motivo queiram revender o apartamento. A maioria finaliza a obra e recebe a chave. Tá. E aí, aproveitando que você colocou de receber as chaves, eu quero te fazer uma pergunta e te deixar bem à vontade também para responder. É sobre valorização. Nos empreendimentos de vocês, a gente comprou durante a planta, que geralmente durante a planta é um valor, né, um pouquinho, né, mais em conta do que já um imóvel pronto. E aí, quando recebe as chaves, com certeza já tem valorização, ou não? Já, não tenha dúvida. Principalmente na localização como Ciência Barra, né? Você vê o próprio Península, é um dos metros quadrados que mais cresceu nesses últimos anos, né, dentro do mercado carioca. A gente está com um empreendimento onde tem um shopping do lado e onde está construindo o Barra D'Or, né? Na frente você tem um aeroporto que já está começando a ter voos Rio, BH, Rio, São Paulo, a praia, todos os melhores shoppings da região da Barra da Tijuca do lado. Então não tenha dúvida que a cada mês, não é só na entrega das chaves, a cada mês o seu imóvel está sendo valorizado. Vou dar um exemplo. Nós abrimos as vendas com um valor determinado. Agora, dia 1º, a minha tabela já ajustou com um aumento de 5% de um mês para o outro. Então a tendência é que isso vai crescendo, e na entrega das chaves o apartamento já está super valorizado, principalmente pela região e pelo movimento que aquela obra trouxe ali para o entorno como um todo. Sim. E no total vão ser quantos apartamentos aqui neste que a gente está? Quer dizer, vai ser lá, né? Mas eu digo do Ciência. São 288. Tá. Entre 2, 3, garden e cobertura. Tipologias de 2 e 3 quartos, tá? Na verdade, eu tenho até algumas opções de 1 quarto, são poucas opções. Que bacana. Mas a gente tem 1, 2 e 3 quartos, com opções de tipo, né? Apartamento padrão, gardens, que é aquelas áreas privativas no primeiro andar, e coberturas de 2 e 3 quartos também. Tá. E pra gente fechar, não tem como não perguntar isso, vale a pena investir? Porque assim, a gente, de repente, tem pessoas que estão nos acompanhando e, claro, tem perfil, né? Cada um tem a sua opção. Eu não quero comprar, eu prefiro alugar, porque aí eu enjoei e mudo. Mas a maioria dos brasileiros, você me corrige, a gente tem essa coisa de ter o bem. Nosso, né? Não tem. Aí continua, não mudou. E vale a pena investir? Assim, vale a pena comprar? Quem está nos assistindo, assim, o que você defende em relação a isso? Claro, seu produto é super diferenciado, localização, mas na razão. Eu falo que eu sou mineiro, né? Pelo sotaque, já perceberam. Meu avô falava uma coisa comigo assim, meu filho, quem tem terra não erra. Eu acho que uma das coisas mais seguras hoje, principalmente num mercado que oscila tanto, é o mercado imobiliário, é você ter seu imóvel próprio, né? E hoje você consegue ter um imóvel muito abaixo de um aluguel. Então vale a pena, principalmente como o nosso, que é uma região super diferenciada, onde é fato que o tamanho da valorização que o produto vai ter ao longo dos anos, porque
o redor está crescendo junto, Sim. né? Hospitais, aeroportos, então é fato que vai ser valorizado. E num mercado econômico onde oscila muito, né? A gente tem a economia sobe e desce o tempo todo. Quando a gente tem um investimento em lugares que são mais voláteis, a gente tem esse risco. Sim. No mercado imobiliário, que também tem alguns riscos, não tenham dúvida, mas o risco é não valorizar, não é desvalorizar. Eu nunca vi um apartamento valer menos do que do dia anterior. Vai ficar pelo menos no 0 a 0, mas não... E apartamentos como o nosso, quem conhece a região sabe o quanto está em crescimento. Então a tendência é só valorização. Como eu falei, a gente tem diversos investidores, inclusive de fora do Brasil, vindo para comprar com a gente. Mas são brasileiros? Desculpa te interromper. São brasileiros Que estão fora e conhecem e querem investir. Exatamente. São brasileiros em Miami, em outros estados, que já conhecem o tamanho do nosso grupo, da nossa empresa, que tem a segurança da gente estar construindo, quer fazer esse investimento. Porque vale muito a pena, né? É o único no Rio de Janeiro, não tem outro. Não, pois é. E eu queria só aproveitar rapidamente e te perguntar assim, os outros que vocês vão lançar ainda esse ano até dezembro, vão seguir também o número de unidades nessa faixa de entre 200 e 300 unidades nessas outras regiões? Perfeito, muito próximo disso, tá? Sempre entre 200 e pouquinhas unidades. Claro, se eu tiver a oportunidade de um terreno menor e for fazer parte da nossa essência de localização, etc., pode ser que eu lance um produto um pouco menor ou um produto um pouco maior, mas na média sempre na casa das 200 unidades. E essas os outros lançamentos, a localização, essa aqui é a única, eu acho, enfim. Mas os outros também têm você citou assim por alto, mas também vão ter boa localização. Não tem dúvida. É essencial para a gente trazer essa boa localização e infraestrutura para os nossos clientes. Isso faz parte da nossa essência. Bom, eu te agradeço. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Muito obrigada, viu? Que você possa voltar mais vezes e quando estiver pronto que a gente possa gravar lá, mostrando exatamente como ficou o empreendimento. Perfeito. Eu que agradeço, Cris. Obrigado pela oportunidade da gente estar trocando essa bola tão interessante. Foi um prazer. Obrigada, gente. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.